Você achou que eu não ia gravar mais vídeo pra cá? Só não vou falar tanto sobre o Santos aqui, a não ser quando uma bomba estourar. Estou fazendo vídeos lá diariamente no Vem Pro Peixão, inclusive mais cedo hoje gravei um vídeo sobre o Gil, que voltou a ser relacionado, parece que vai voltar a ser relacionado nos jogos do Santos. O Caixinha voltou atrás, quis dar um pitaco sobre isso. Mais cedo teve vídeo lá do Edu falando sobre a volta do Neymar. A gente tem feito bastante coisa lá, inclusive agradeço demais quem me acompanhava aqui por conta do Santos, que tem ido para lá, a audiência lá no Vem Pro Peixão tem sido espetacular, só posso agradecer. Mas aqui ainda é um espaço de opinião que eu vou falar sobre também o Santos de vez em quando, mas sobre outras coisas. E o tema central do vídeo de hoje é a demissão do Diniz. Porque assim, gente, a verdade é que não tem santo nessa história. O Diniz é um treinador que tem que ser criticado e eu acho que ele é pouco criticado. E eu vou entrar nesse aspecto. Mas também a diretoria do Cruzeiro por ter apostado no Diniz. De duas uma. Ou você demitia o Diniz lá atrás, depois daquela final da Sul-Americana patética, e aquela entrevista dele colocando na bunda de todos os dirigentes, uma coisa assim que, nossa, eu fiquei muito surpreso do clube ali voltar atrás naquela posição, que havia informação interna de que o Diniz cairia naquela noite, né? Ou pelo menos no dia seguinte aquela entrevista, e tudo mudou por conta daquela coletiva. Ou você demitia ali, ou você nesse início de ano dava mais tempo. Não dá para com 3 jogos, 2 jogos, uma pré-temporada e o primeiro jogo oficial do time no Campeonato Mineiro, um empate, um jogo que não foi bom, você demitiu o cara. Isso mostra que você não tem convicção nenhuma. E esse é o problema de você ser comandado por um torcedor fanático, que é o caso do Cruzeiro. É maravilhoso você ser comandado por um cara que tem dinheiro, que pode gastar, que pode investir, que pode transformar o patamar do time, etc. Mas o Pedrinho é tão torcedor e somente torcedor, entende tão pouco de futebol, que montou um time desequilibrado, um time de jogadores que estão muito mais lá pelo nome do que pelo futebol que desempenharam ao longo dos últimos anos, e um time que vai ter uma pressão muito grande de vencer, né? Por conta do quanto custou, do salário que esses caras ganham. Então, assim, de fato, assim, é um desafio muito grande para qualquer treinador. Qualquer treinador que chegar no Cruzeiro com o perfil dos reforços que o Cruzeiro contratou, que são muito mais midiáticos do que vem entregando nos últimos tempos, vai ter dificuldade de transformar o time naquilo que a gente espera quando a gente olha a escalação do que no que a gente realmente acha que vai, no que o time tem de fato a oferecer. Quando você começa a temporada esse ano, você olha para o Cruzeiro como um grande favorito. Não olha? Mas você olha para o Cruzeiro como um grande favorito imaginando que o Gabriel vai ser o Gabriel de 2 anos atrás. Quem me garante isso? Você olha para o time do Cruzeiro imaginando que o Dudu vai jogar o que jogava antes da lesão no Palmeiras. Quem me garante isso? A torcida espera isso. A torcida foi recepcionar esses caras, lotaram o Mineirão para receber esses caras. Espera isso, só que esses caras não são mais os mesmos caras. E isso não necessariamente passa pelo Diniz. Eu acho que, eu não sei até que ponto teve o dedo do Diniz nessas contratações, mas acho que não. Acho que é uma coisa muito específica ali do Pedrinho. Agora, no que tange o trabalho, o Diniz se tornou um treinador absolutamente fracassado. O Diniz, assim, se a gente reunir os aproveitamentos do Diniz no Cruzeiro em 2024, somado com o do Fluminense em 2024, e vamos pegar o contexto, ele tinha sido campeão da Libertadores, ele perde pouquíssimas peças no Fluminense, ele contrata mais jogadores que ele pediu no Fluminense e o time decai completamente em 2024. Ele tem um aproveitamento ridículo, o Mano Menezes teve que fazer um baita de um segundo turno de primeira página de tabela para poder salvar o Fluminense, só conseguiu fazer isso na última rodada, por conta do mau aproveitamento, do péssimo aproveitamento do Diniz, que era o lanterna até aquele momento. Depois ele vai para o Cruzeiro e tem um outro aproveitamento ruim, que somados, Cruzeiro e Fluminense, esses dois aproveitamentos somados, é pior do que o lanterna do Campeonato Brasileiro, Atlético de Goiás. Então o Diniz foi o pior técnico do Brasil em 2024. Ele se manter no Cruzeiro não se justificava, mas você justifica você perder uma pré-temporada, ainda que ela tenha sido curta. Contratar jogadores, ainda conversando com esse técnico, perder a possibilidade de ter um outro treinador que poderia chegar antes, que poderia ajudar na montagem, que poderia pensar um elenco diferente, para dar mais uma chance para o Diniz, para chegar no primeiro jogo do estadual e você mandar embora. Isso mostra que o departamento de futebol do Cruzeiro não tem convicção de nada, que o Pedrinho é um cara que só tem bilhões, mas não tem planejamento de futebol nenhum. O departamento de futebol do Cruzeiro hoje inexiste baseado nessa própria movimentação que tem feito.
Agora, o Diniz, de fato, é um farsante como treinador. O que aconteceu no Fluminense ali foi algo muito específico que reuniu muita coisa junta, que eu acho que dificilmente o Diniz vai conseguir reunir de novo na carreira. Né? Todas as valências que ele precisa, ele tinha ali para montar um time com as características que ele gosta. Acho que ele vai ser muito difícil ele encontrar algo tão favorável para ele como ele encontrou naquele Fluminense de 2023, ainda que passou perto de ser eliminado por Internacional, Ener Valencia, né? Teve na figura do Cano um cara que era espetacular, que era gol todo jogo, teve várias questões ali, né? E sem contar o nível dos adversários. A Libertadores que o Fluminense ganhou, com todo respeito ao Fluminense, os torcedores do Fluminense que aqui estão, e é gigantesca, nada isso muda na história do Fluminense, até porque o Grêmio em 2017 também enfrentou adversários muito fracos para ser campeão e não diminuiu em nada a conquista do tricampeonato pelo Grêmio. Mas a conquista do Fluminense passa de adversários que foram inferiores aos adversários que o São Paulo naquele ano enfrentou para ganhar a Copa do Brasil. Não tem nem comparação. Tem nem comparação. Então não dá para ficar, nossa, mas ele ganhou a Libertadores como se ele tivesse sido sabe, como, nossa, o Luxemburgo nunca ganhou, ele ganhou, ele é melhor que o Luxemburgo. Que é isso, pô? Aliás, o Diniz ele é muito defendido na mídia porque as pessoas gostam do Diniz como pessoa. Eu acho que isso interfere. O Diniz, os relatos que eu recebo, eu não conheço o Diniz pessoalmente, mas os relatos que eu recebo, tanto de jogadores que atuaram com ele, como de profissionais de imprensa que têm amizade com ele, é que se trata de um baita cara, de uma figura, sabe, maravilhosa. Só que o Diniz é um cara que ele tem um grande problema como treinador. Ele é um cara abraçado com as suas convicções. Eu acabei de falar que eu gravei um vídeo lá pro Vem Pro Peixão dizendo que o Caixinha mudou de ideia com a avaliação que ele fez com relação ao Gil. Mudou de ideia. Como lá em 2019, mais um exemplo do Santos, o Sampaoli chegou e escanteou o Sacha. Mudou de ideia e o Sacha foi o centroavante mais importante dele naquela temporada. O Diniz é um cara que ele muda muito pouco de convicção. É um cara que morre abraçado com as suas próprias convicções. E eu acho que é um cara que, em demasiada medida, negligencia o resultado. É um cara que fala tanto que não dá pra falar de resultado. E eu entendo o que ele quer dizer. Eu entendo que há coisas mais importantes ali do ponto de vista humano e tudo mais. Mas o futebol ele ainda é um jogo. O resultado não pode ser negligenciado. Ele é muito importante. E o resultado do Diniz na temporada de 2024 foi uma coisa assustadora. Eu não me lembro de um treinador brasileiro com um resultado tão ruim ao longo de uma temporada por 2 clubes diferentes. Talvez tenha sido a pior temporada de um técnico brasileiro na história do futebol brasileiro que dirigiu 2 clubes. Certamente tem outros desconhecidos, etc. Mas o tamanho do Diniz com essa projeção em nível de Série A, acho muito pouco provável. Acho muito pouco provável. Uma coisa é um escárnio a temporada do Diniz. E ela se dá desse jeito muito porque as pessoas começaram a entender como o Diniz jogava, a marcar o tipo de jogo do Diniz, atacar as fraquezas do Diniz, que estão muito vinculadas ao sistema defensivo, e ele apresentou pouquíssimas ferramentas para sair disso, porque futebol é um jogo de xadrez, não é um jogo de dama. Cara, a cada momento as pessoas estão te estudando, estão te lendo, estão entendendo como mudar. Você tem que mudar o tempo todo. Olha o Abel. Cada ano foi um esquema diferente. Aí não tá dando um esquema, vai para outro. Aí as pessoas leem ele, tem que criar condições para fazer de novo. Por isso que ele se mostrou tão vencedor ao longo dos últimos anos. Inclusive, o último ano não ganhou nada, além do campeonato estadual. Porque não é fácil, de fato. Não é fácil. O segundo ano, se o Arthur Jorge fica, ia ser mais difícil para ele porque as pessoas passariam a entender melhor o jogo dele. Como o segundo ano do Jorge Jesus, se ele não fosse embora, seria mais difícil para ele porque as pessoas passariam também a entender como que ele jogava. Mas são técnicos, Arthur Jorge, Jorge Jesus e Abel Ferreira, que conseguem criar substâncias para, uma vez que eles foram lidos, criar alternativas. O Diniz não criou. E mais do que isso, me parece muito mais um cara que vai preferir morrer na sua carreira abraçado com a sua convicção do que rever elas. Ele precisa rever todas essas convicções, esse jeito do Diniz jogar, que assim as pessoas o tratam como um revolucionário. E para mim, embora ele tenha trazido um jeito diferente que ninguém joga no Brasil e talvez no mundo, mas isso não faz dele um revolucionário, porque revolucionário é aquele cara que traz uma mudança que as pessoas querem copiar. As pessoas quiseram copiar o Jorge Jesus, quiseram copiar o Abel Ferreira,
vão querer copiar o Arthur Jorge, o que ele fez, mas nunca quiseram copiar o Diniz. Alguém viu algum técnico no Brasil tentando emular o que o Diniz fez? Então ele não serviu de referência para ninguém. Os técnicos que trabalham aqui, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, não acreditam no jeito de jogar do Diniz. Não tentaram emular o que o Diniz faz em momento nenhum, porque entenderam que é um jogo que tinha prazo de validade. Então, ou o Diniz entende que esse tipo de jogo tem prazo de validade e muda completamente suas convicções, ou ele está acabado como técnico. Por isso que eu falo, o próximo treinador que trouxer o Diniz, o próximo dirigente que trouxer o Diniz hoje, é um trouxa, é um otário. Porque o Diniz hoje não tem condição nenhuma de ser um treinador de Série A, mas pouco se fala disso por conta do relacionamento que ele tem com a imprensa. O Luxemburgo ganhou tudo. Não tem direito de fazer um trabalho ruim, não tem direito de ter anos ruins. Se o Luxemburgo hoje for contratado pelo próprio Cruzeiro, o Pedrinho foi lá e trouxe o Luxa. O Pedrinho vai ser escorraçado. Alguém viu o Pedrinho ser escorraçado quando trouxe o Diniz? Não viu. Alguém tá vendo hoje a imprensa caindo em cima do Diniz pela temporada horrorosa que ele fez ano passado? Não tá vendo, porque são dois pesos e duas medidas. O Luxemburgo é um cara que brigou, bateu de frente com todo mundo, rolou processo com jornalista e não sei o quê. Ia pro embate. O Diniz não. O Diniz é um cara que me parece uma puta pessoa, um cara maravilhoso, mas a crítica não pode ser baseada na pessoa e sim no profissional. É para isso que a gente tá aqui. Eu tenho certeza que se eu encontrar o Diniz, eu vou adorar o Diniz. Eu tenho uma puta vontade de bater um papo com o Diniz. Uma puta vontade de trocar uma ideia com ele, porque ele é um cara que tem muito a oferecer como ser humano. Demais. Se você estiver vendo esse vídeo, Diniz, eu adoro você como pessoa. Não se trata disso, mas a crítica profissional precisa ser feita. Na medida correta. Entendeu? E eu vejo isso pouco acontecer na carreira do Diniz. Eu vi isso acontecer bastante no São Paulo, que tinha uma mídia ali muito combativa. O Barolo, quando enfrentou aqueles embates com o Diniz, muita gente quis cancelar o cara. Ele estava coberto de razão. Coberto de razão. Ele não maltratou o Diniz, não xingou o Diniz. Ele foi duro, como deveria ser. E as pessoas que estavam ali naquele dia acharam que ele foi mal educado. Por quê? A gente tem que tratar o cara, nossa, com a pão de ló. O que é isso, pô? O cara cumpre uma função muito importante, ele é um representante de uma torcida, ele toma decisões que mexem com a paixão de milhões de torcedores. E ele ganha muito bem para isso, ele precisa ser cobrado. O seu trabalho precisa ser diariamente avaliado. Quando ele errar, isso precisa ser dito. Quando ele acertar também. Não é só de louros, mas também de momentos ruins. E o Diniz, se não mudar a sua convicção, se ele não se rever completamente tudo o que ele pensa, e eu acho que isso não vai acontecer. Porque ele mesmo já falou sobre isso. A carreira dele, cara, vai ser muito difícil ser reerguida. Muito difícil. Hoje eu não consigo enxergar um time de ponta, um time que busca alguma coisa nível A, querer a contratação do Diniz. Eu não consigo enxergar essa situação. E acho que se alguém fizer isso, o torcedor vai contra. Eu acho que o torcedor entendeu, até também por conta da passagem do Diniz na seleção, que o Diniz hoje não serve mais para essa prateleira. E é uma pena, porque ele teve a faca e o queijo na mão, ele teve muitas oportunidades, elencos para isso, situações para isso, mas ele não conseguiu reaver alguns conceitos que estavam equivocados. E acho que não vai tentar fazer isso nunca, porque é um cara convicto com aquilo que ele tem para oferecer. E aí ele vai ficar por fora treinando o time da faculdade do filho, que eu acho que é isso que vai acabar sobrando para ele. Infelizmente, porque é um baita cara com uma cabeça diferente, que se conseguisse se adaptar parte daquilo que ele faz com algo com o que se faz no mundo, com jogo de posição, com tentar entender o que ele poderia fazer de melhor defensivamente, ele poderia ser um baita de um treinador. Eu já acreditei muito no Diniz. Hoje eu não acredito mais. Uma pena. Comenta o que você acha, a gente vai se falando. Grande abraço, até o próximo vídeo.